Brasil, em cima ainda dessa questão de transição e sobre os perigos de alguns jovens não estarem preparados mentalmente e emocionalmente para começar a ganhar já bons salários, e eu não vou citar nomes, mas vou pintar um cenário aqui. Imagina um menino que não tem uma boa base familiar, que veio de uma origem muito humilde, que muitas das vezes faltou um pouco de base de educação, um pouco de até acompanhamento por parte dos pais, porque por já ser prospectado como um bom atleta, ele viveu muito em função do futebol e muitas vezes ali concentrado dentro do clube, muito paparicado por todo o entorno, como a gente falou, por ser a solução da vida de muita gente. E aí esse moleque com 17, 18 anos se destaca numa Copa RS, numa copinha, ou sei lá, numa competição de base, e a própria torcida, que tem uma diferença grande hoje, que antigamente o torcedor, a ponta final, ia ver o moleque na preliminar do profissional, ou quando de fato ele fosse jogar no profissional. Hoje, as competições de base são transmitidas pelas TVs oficiais dos clubes, o Sport TV passa muita transmissão de jogo, então esse moleque já no sub-15, sub-17, sub-20, ele é assistido, ele chega no profissional já conhecido, seja os badalados ou o que o torcedor não gosta muito. E a gente vê muito desses meninos já com 30, 40 mil seguidores em rede social, alguns às vezes na base já com Evoque, com Mercedes, com carros aí importantes, às vezes o empresário prospecta muito, já dá até um recurso para a família para não perder o atleta ou para trocar de agente ainda, sem ter pisado no profissional. E aí o moleque tem a falsa sensação de que ele já resolveu a vida dele. Ele já tem um contrato, às vezes, de 5 anos, já ganha 30, 40 mil reais, mora num condomínio aqui na Barra da Tijuca, já tá com carrão, as menininhas tudo lindo, maravilhoso, e o cara cai na ilusão, e eu vou pegar uma aspas recente agora do Caio Tenório, que já teve aqui, ele deu essa aspas no Charla, que quando chegou no Nova Iguaçu, quando ele saiu do Vasco, que ele foi descobrir o que é futebol de verdade. O Álvaro até falou isso com a gente na semana passada aqui, que ele também teve esse movimento de estar no Vasco e ir para equipes de menores investimentos depois, que o Vasco é a exceção, o Vasco não é a regra, é o glamour. O futebol mesmo, o todo da pirâmide ali, os 90, 90 e poucos %, é a realidade desses clubes. E o Caio Tenório até fala que bateu um desespero, que o telefone dele não tocava, e a água, né, o frio bateu na barriga até vir a proposta do Nova Iguaçu. Eu queria te perguntar, vou pegar exemplo de 2 atletas que tiveram problemas públicos no Vasco, tanto o MT como o Juninho, inclusive tiveram que voltar à base um período e depois retornar. Queria te ouvir. E o Juninho, eu tô muito feliz, cara, falo isso aqui, tranquilidade, publicamente, porque a gente é amigo, e ele teve aqui, inclusive, a gente conversou sobre isso ao vivo. É um menino que, sob transição, que é o que a gente vai começar a discutir agora, Brasil, ele é um que teve uma maturidade emocional um pouco mais tardia e precisou tomar umas pancadas. Ele cita que quando ele vai pro Orlando City, teve uma única pessoa que, até pra surpresa dele, que recomendou bem ele, porque ele já tava com a fama meio complicada no Vasco, e o Alexandre Pássaro, quando recebeu o contato para dar informação, falou: não, menino é bom, pode levar, tem talento, cuida dele aí. E ele fala que quando ele chega no Orlando, que ele fica trancado ali na estrutura do clube, e era treino, casa, treino, treino, casa, treino, que ele de fato focou na carreira e viu que o negócio tava ficando esquisito pro lado dele. Ele cita que a alimentação dele era desregrada, que ele bebia mais Coca-Cola do que água. Então, todas essas situações ele sentiu, e agora o Vasco não fez questão de continuar mais com ele. E pensando em termos de mercado, ao sair do Vasco pro Goiás, apesar do Goiás ser uma equipe importantíssima, ele teve um decréscimo esportivo na carreira, digamos assim, apesar do Goiás ser um clubaço. E aí eu queria pegar o exemplo do Juninho e do MT. Sobre transição, essa questão de às vezes achar que já virou, mas ainda está num processo de transição, o que você acompanhou especificamente desses atletas e o que você pode pegar de exemplo de meninos que às vezes têm esse problema de dar uma deslumbrada ainda nesse processo aí? Acontece muito, né? Muito, Dieguinho. Com vários meninos. São meninos, pô, né? A gente já teve, eu já tive 18, 19 anos. A gente sabe o que passa pela cabeça de um menino de 18, 19 anos. E muitas vezes a gente nem teve dinheiro. Eles às vezes têm o dinheiro, ganham um pouco mais. É um dinheiro fora da realidade para a idade deles, mesmo para quem é preparado. Muitas vezes é um salário de um diretor de empresa, né?
O cara, para ser diretor de uma empresa, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa se dedicar para atingir esse patamar lá para os seus 30 anos, sei lá. Muito mais, às vezes. Às vezes mais. Com um salário de 70 pau? Às vezes mais, né? E o menino ganha isso com 16, 17, 18 anos. Então, a gente orienta, tá certo? O nosso papel dentro do clube, não só quem faz a gestão, mas treinadores, coordenadores, todos que estão ao lado, preparadores físicos, psicólogos, principalmente, qualquer profissional do staff, eles vão orientar. Muitas vezes eles não acreditam naquilo que se fala, é o que eu te falei. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E é melhor para eles escutar elogios, escutar tudo que é bom, né? E muitas vezes isso vem da família, muitas vezes isso vem do empresário, muitas vezes vem de falsos amigos, aqueles que são amigos, vamos botar o português claro, né? Baba-ovo, né? Que fica babando o ovo do garoto, queria estar no lugar dele, né? E às vezes está fazendo até para prejudicar ele por inveja. São coisas que a gente passa a orientação. O grande problema é o seguinte, e isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Não existe sucesso sem um trabalho coletivo, principalmente no futebol. Muitos deles se olham de uma forma individual, de uma forma egoísta, tá certo? A prova disso é quando sai gol. Quando sai gol, normalmente o cara comemora sozinho o que fez o gol, né? Mas a construção da jogada partiu de lá de trás. Se a bola não chega nele para fazer o gol não sai. E eles não têm essa consciência. O trabalho é coletivo, não é individual. A vitória pode ser individual, mas ela vai depender muito do trabalho coletivo e que eles pouco valorizam. Então começa a ter esse problema a partir daí por imaturidade. Se eles escutassem um pouco mais as pessoas mais experientes, talvez eles tivessem foco maior e um sucesso maior. Todos esses problemas que houve dentro dos clubes de futebol com esses meninos, e não foram poucos, foi uma grande parte deles, foi por imaturidade, por falta de foco, por falta de concentração. Eu tive várias gerações muito boas, tanto no Flamengo como no Vasco, e que fugiram, não deram certo na equipe principal por conta disso, porque você perde o foco, porque você perde a concentração naquilo que você precisa fazer muito bem feito, porque eles entendem que resolveram a vida. E não resolveram. Na verdade, é mais ou menos o que eu olho. Você olha para o Cristiano Ronaldo e para o Messi, que são jogadores de grandes talentos, mas são, acima de tudo, excelentes profissionais e que estão aí com 37, 38 anos ainda sendo escolhidos os melhores do mundo. O Cristiano Ronaldo é o maior exemplo disso, que ele consegue, durante um período longo da carreira, lutar cabeça com um cara que reconhecidamente é mais técnico e mais virtuoso que ele, mas ele iguala no trabalho. E o Messi da mesma forma, excelente profissional, né? Faz um trabalho focado, nunca perdeu esse foco, nunca se desviou eu me referi mais ao Cristiano Ronaldo pela questão técnica. Isso. Pela questão técnica, eu entendi o que você falou. Mas eu tô dando esses dois exemplos que são extra-série. Poderia ser, como eu acho que o Neymar tecnicamente é um extra-série, pô. Mas precisava ter um pouco mais de foco, talvez, na profissão dele, para que ele pudesse ter o destaque que esses dois têm. Talento não falta para ser, tá certo? Então, qual é a diferença, Brasil? Eu acho que é a questão do foco na carreira, de você se dedicar mais, de você estar mais concentrado naquilo que você precisa fazer e menos no externo. Só que tem a questão do dinheiro que os caras ganham. Eu sempre falei isso na base para os meninos e para os pais até. Muitas vezes em reuniões eu falava isso. Se você colocar o dinheiro na frente da performance, você não vai ter sucesso. Porque você vai ter sucesso num contrato, mas não vai ter sucesso para a vida. Coloca sempre a performance na frente do dinheiro, pô. Porque o dinheiro vai ser consequência. Você acha que o Cristiano Ronaldo precisa de mais dinheiro? Você acha que o Messi precisa de mais dinheiro? Porque eles colocam a performance na frente o tempo todo, pô.
Eles não estão preocupados mais com o dinheiro que eles estão ganhando. Mas esses são caras que colocaram a performance na frente do dinheiro. E o dinheiro virou consequência. Eu acho que esse é o grande problema, é a grande questão. Os meninos, num determinado momento, entendem que resolveram a vida e não resolveram e perdem o foco do que precisa ser feito. E com o dinheiro que ganham, costumam viver uma vida desregrada, uma vida que não é de atleta. E com isso, há, evidentemente, uma queda de rendimento dentro do que eles praticam.